Você tem problemas com automotivação? Automotivação é uma característica dentro do estudo de inteligência emocional. Fique ligado. Inteligência emocional trabalha a questão da automotivação. E a automotivação, ela é parte exatamente desses 5 aspectos da inteligência emocional, que seria a autoconsciência, que já falamos sobre isso, o autocontrole, a automotivação ou motivação, e depois habilidades sociais e empatia. Então hoje nós vamos falar sobre motivação, automotivação, vamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos ver quanto que isso pode contribuir para cada um de nós. Motivação, a definição é paixão pelo trabalho que vai além do dinheiro ou status. Uma inclinação para alcançar objetivos com energia e persistência. E as marcas são foco, para alcançar os objetivos, otimismo mesmo diante das falhas, compromisso organizacional e muitas outras coisas, como resiliência, etc., um monte de outras coisas. Mas basicamente o que eu quero tratar hoje é como que eu posso viver motivado, não só no meu trabalho, nas coisas que eu me proponho a fazer. Nós estamos em uma época difícil de se viver. É uma época de muitas guerras. Não são só as guerras lá no Israel, na Ucrânia, em outros lugares, mas são guerras que existem, que são as guerras ideológicas, são as guerras da má notícia, da notícia falsa. Não é? Você vê uma coisa e você diz, meu Deus, vai acabar o mundo. Quer dizer, uns negócios assim o tempo todo, gente alarmista. E isso atrapalha muito a gente no processo, em qualquer coisa que a gente venha fazer. Pode ser um trabalho que é a sua profissão, pode ser um trabalho voluntário, pode ser um trabalho como esse, que é algo absolutamente voluntário, aberto a todo mundo e tudo, e a gente precisa de muita motivação para continuar esse trabalho. Precisa de muita persistência, consistência, etc. Então essa ideia da paixão pelo trabalho que vai além do dinheiro ou além do status, além do cargo, do nome, do título. Como é que a gente mantém motivação na vida, naquilo que a gente faz? Thomas Edison disse uma coisa interessante, ele disse, nunca trabalhei um dia sequer em minha vida, tudo sempre foi muito divertido. Não sei se foi tudo isso, mas a ideia é interessante, A ideia é que o trabalho não deu trabalho, era uma paixão da vida dele, E a gente sabe os resultados que isso trouxeram. Num estudo realizado com universitários, na área de negócios, eles acompanharam a carreira de 1.500 alunos que se tornaram profissionais em 20 anos. Fizeram esse estudo, em 20 anos. Vamos acompanhar esse pessoal. Dividido basicamente em 2 turmas, 2 grupos. O primeiro grupo, eles perguntaram, você quer ganhar dinheiro primeiro e fazer o que gosta depois? Ou você quer fazer aquilo que você gosta, assim, o seu interesse primeiro e o dinheiro como consequência? Onde você quer entrar? 1.245, dos 1.500, 1.245 disseram, eu vou ficar nesse grupo aqui. Eu vou ganhar dinheiro e depois vou descansar. Depois vou fazer o que eu quero. E apenas 255, ou seja, 17%, disse, eu quero fazer o que eu gosto e o dinheiro virá como consequência. Muito bem, isso daqui é um estudo. Então, quando você pega um estudo, você depois tem que acompanhar os anos, E nesse acompanhamento, em 20 anos, eles descobriram que desses 1.500, 101 se tornaram milionários. 101. E desses 101, um é do grupo, eu vou ganhar dinheiro e depois eu faço o que eu gosto. E 100 é do grupo, eu vou fazer o que eu gosto e depois o dinheiro vem. Interessante isso, Isso é um estudo, gente. Não é uma opinião de ninguém,
O que isso significa para a gente? O que isso significa para mim e para você? A que você se dedicaria mesmo se soubesse que não haveria uma recompensa financeira? Eu sei que vários de vocês desenvolvem projetos e não ganham nada para isso, porque são projetos voluntários. Mas a que você se dedicaria se não houvesse a recompensa financeira? Você sabe daquela pirâmide de Maslow, né? Aquela pirâmide das necessidades. E, obviamente, a questão da sobrevivência é muito importante. As pessoas fazem aquilo que vai pagar a conta, que vai dar o arroz com feijão para a pessoa. A gente sabe disso. Ninguém aqui está fazendo nada, nós não estamos falando nada aqui que seja, vamos dizer, tão ideal que seja inatingível ou fictício ou qualquer coisa parecida. Mas, de toda maneira, responde aí no seu coração. A que você se dedicaria se não tivesse dinheiro envolvido? Se não tivesse cargo envolvido? Se não tivesse título envolvido? Se não tivesse alguma coisa que te recompensasse? Né? Porque, às vezes, a recompensa que a gente obtém não é só o dinheiro. A gente obtém a recompensa do prazer de ter feito, o prazer de ser reconhecido, né? O prazer das relações humanas. São aquilo da cadeia de Maslow, né? Muito bem. Eu quero focar hoje, não na ciência, mas eu quero focar em princípios da Bíblia que mostram para a gente como viver uma vida focada e motivada. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso. Primeira questão é o que é que nos motiva? De verdade. O que motiva um cristão? O que motiva um cristão tem que ser o amor a Deus. Quando perguntaram para Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento? Jesus disse essas palavras. O maior mandamento é amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? O segundo é semelhante a ele, semelhante ao primeiro, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amor. O que é que faz com que você se mantenha focado em alguma coisa? Amor. Mas o amor não às coisas, mas a Deus. Porque quando você põe o amor, o foco seu é o amor, por exemplo, trabalho. Eu tenho certeza que, se não todos, mas alguns aqui vão dizer, eu amo o que eu faço. Maravilha. Até o momento que você sofre uma decepção, uma frustração. Ou o momento em que aquele trabalho perde o glamour. Ou aquele momento em que você deixa de ser reconhecido. Você é mais um no rio, né? Você é mais um no cardume dos peixes. Você não é mais ninguém. Ninguém olha para você. Ninguém diz, poxa, você é uma pessoa incrível, não sei o quê. Nossa motivação. Por que a gente continuaria a fazer a mesma coisa, né? Pensa nisso. Biblicamente falando, é o amor a Deus. Hoje, aqui no Brasil, nós devemos ter um número, eu não tenho a mínima ideia de número, mas eu acho que a gente tem um número extremamente alto de pessoas que se frustraram nas igrejas e estão sem igrejas. Você mesmo conhece. O cara cansou. Mas por que ele cansou? Ela cansou. Por quê? Porque não vê... O relacionamento não é vertical, o relacionamento é horizontal. Se tornou um ambiente gostoso. O dia que o ambiente gostoso, o cara não tem vontade de estar lá. O dia em que as pessoas deixam de olhar para mim, eu não tenho mais vontade de estar lá. Não é? Por exemplo, a força de muitas comunidades hoje é o entretenimento. É o entretenimento. Você tem que fazer algo muito incrível para as pessoas gostarem. Só que isso é igual droga.
É igual droga. Muitos anos atrás, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, não a primeira vez que eu levei meus filhos para os Estados Unidos, eles eram bem pequenininhos, e eu tive uma experiência muito interessante, porque nós estávamos naqueles parques, etc., e eu acho que era época de Natal, era época de Natal, e aquelas músicas são lindas, e as luzes, e as músicas que tocam, e os corais são incríveis, as pessoas cantam de uma maneira incrível. Você vai numa igreja, nós fomos numa igreja, e era um show. Era um show. É como se eu estivesse onde? Na Broadway, certo? Era um show dentro da igreja, né? Às vezes eles fazem aquelas estruturas enormes, uma árvore enorme, e a árvore é toda é coral, né? As pessoas vão ficando dentro, cantando. É lindo, tudo é lindo, né? Fazem teatro com aquelas roupas de época. Tudo é lindo, né? As músicas são lindas, as vozes são incríveis. Quando eu vi tudo aquilo, eu fiquei extasiado. Foi a primeira reação minha. Eu fiquei extasiado, fiquei com aquilo assim, dizendo... E aí veio a segunda reação minha, foi uma decepção. Sabe qual foi a decepção? De olhar para o lado e as pessoas assim, ó. Sabe o que quer dizer isso? Já faz tanto tempo que eles veem isso, que não vai mais... É igual droga. Precisa sempre um pouco mais, precisa sempre um pouco mais. Então, o que motiva a gente? Tem pastor aí que está desesperado para ver se arruma um evento que chame a atenção das pessoas, porque as pessoas estão adormecidas. Vocês concordam com o que eu estou falando? Vocês têm tido essa experiência? As pessoas estão, não é adormecidas, elas estão apáticas. E elas estão, tem uma palavra para isso, elas estão anestesiadas. Parece que nada mais faz nada. Certo? Agora, a minha função aqui não é criticar as igrejas, a minha função aqui é mostrar que as pessoas se desmotivam porque tem um foco errado. É isso que eu estou falando. Pensa no seu trabalho, é a mesma coisa. Tem gente que se o trabalho não der algum fôlego, alguma coisa nova, alguma novidade, a pessoa cansa. Então, por que você faz o que faz? Essa é a pergunta. Certo? E a resposta primeira é porque eu amo a Deus. E porque eu amo a Deus, eu amo as pessoas. Porque eu amo a Deus, eu amo o trabalho que eu faço. Porque eu amo a Deus, eu amo a minha igreja. Porque eu amo a Deus, eu amo o meu trabalho voluntário, trabalho social, que seja o que for que você faça. Né? Está fazendo sentido o que eu quero dizer, queridos? É onde você põe os olhos. Porque em Deus você nunca vai ter frustração. Nas pessoas a gente tem frustração. Se eu abrir a palavra aqui, principalmente para os mais velhos, você vai ver a quantidade de testemunho aqui de gente que sofreu traição de amigos. É só eu abrir a palavra aqui, aí vai ser um chororô. A começar comigo, contando as péssimas experiências que eu já tive quando eu pus a minha atenção nas pessoas e não em Deus. Mas, pastor, conta para mim uma coisa. Você está falando de igreja, etc. Você é pastor, eu trabalho numa empresa. Meu amigo, eu também trabalho fora do ambiente eclesiástico. É aquilo que o Murilo falou, não tem diferença entre o mundo lá fora, o mundo aqui dentro. Não existe isso, mundo lá fora. O que é mundo lá fora? É aqui. Nós somos seres humanos. Né? E nós somos seres humanos aqui, lá, acolá, dentro de um trabalho. Por que você encontra pessoas dentro do trabalho extremamente motivadas e outras não tanto motivadas? Porque algo que elas têm que faz com que elas foquem não no problema, mas na solução, foquem
na visão, não é? É uma coisa interessante isso, não é, gente? Pensa comigo. Tem a ver com a cultura? Tem. Mas o que eu quero passar para você é que tem a ver com onde você coloca a sua atenção. Tudo bem até aqui? Segundo, Hebreus 11, de 1 a 3, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. É pela fé que nós vivemos, pela fé em Deus. A fé ela não existe sozinha. Ok? Tem gente que diz assim, a pessoa está sofrendo, tenha fé. Em quê? Tem gente que acha que a fé tem que ser em si mesmo, a fé tem que ser nas pessoas, a fé tem que ser nisso, naquilo. Eu estou falando da fé em Deus, a direcionada para Deus. Fé é uma convicção. Olha, presta atenção nesse texto. A fé é o quê? Leia comigo. A fé é o quê? Certeza. Para aí. Certeza, é a dúvida. É a certeza. Do quê? Eu espero que quando eu morrer eu vá para o céu. Eu tenho fé em Deus de que eu vou morar com Jesus. Eu não vejo o céu, ele não chegou ainda na minha vida, mas a minha fé é a certeza do que Cristo fez e a minha fé é direcionada em Deus, não é direcionada em mim. Gente, autoajuda. Alguém disse que a gente não pode ter autoajuda, a gente tem que ter autoajuda, né? Não é autoajuda com U, mas com L, né? A ajuda do alto. Nós precisamos de Deus na vida da gente. Esse negócio de autoajuda, essas coisas, essa coisa assim, sabe? Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, você faz palestra e tal? Eu falei, faço palestra, estou à disposição. E tal, mas você faz assim de motivação? Eu falei, você está esperando uma pessoa para ficar ali levando bexiga, fazer barulho, pôr musiquinha e sair dançando sambinha na frente, não sou eu. Isso não é motivação. Tinha um amigo que dizia que quem faz barulho é lata vazia. Lata vazia que gosta de barulho. Você bate, enche a lata para você ver, ela não tem barulho, mas ela não faz aquele barulhão. Eventos vazios não levam a lugar nenhum. Agora, a fé é certeza, eu tenho certeza. E o que mais? É a prova. Uma outra tradução diz convicção. É a prova das coisas que não vemos. Pela fé nós cremos que Deus fez todas as coisas. Pela fé nós... Você já viu um coração humano trabalhando? Desenho, né? Desenho, animação, ou mesmo um filme de uma operação. Você já viu um coração funcionar? Você já viu o coração tem os ventrículos e etc. E o sangue vem por um lado, sai pelo outro, vem... Você já viu isso? Precisa ter muita fé para acreditar que isso foi criado. Precisa ter muita fé para acreditar que isso foi uma explosão. É muito ridículo. Você já viu o olho humano? O olho humano. Que coisa incrível que é o olho humano. Né? Então, nós cremos como? O que ele diz aqui? Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E Deus disse, haja luz e houve luz. E Deus disse, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. O que Deus falou aconteceu. E aí ele diz, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Criação não é transformação. Quando Deus fez o ser humano, ele não fez o ser humano do macaco. Ele não fez o ser humano de um outro ser vivo. Ele fez o ser humano do nada. Certo? Ah, mas foi da terra. Sim. Se você conseguir fazer alguma coisa com terra, tá bom, né? Quer dizer, do nada. Se eu não tenho essa fé,
de verdade, a minha motivação, ela vai diminuindo. Pensa na sua vida. Por exemplo, dizem que a gente, quando passa dos 60, a gente entra na... A gente se torna, como é que é o nome? Maior idade não, é melhor idade que o pessoal fala, né? Para não ofender. Para não ofender nós idosos, eles falam que é a melhor idade. Gente, melhor não tem quase nada, viu? Tá mais fraco, né? Tudo vai ficando difícil, né? Mas tem uma coisa que nada pode tirar de você, é a sua fé em Deus. Nada. A idade não tira isso de você. A idade tira a sua força física. Né? Você comia igual um troglodita quando você era jovem. E agora qualquer coisa você... Eu boto a mão aqui assim, né? Ah, eu tenho refluxo. Ah, eu tenho azia. Ah, eu tenho não sei o quê. Aí vai levantar. Ai. Aí vai sentar. Ai. Aí alguém fala assim, vem aqui. Calma, eu vou devagar, meu joelho, cara. Já faz um tempinho. Meu pai foi perdendo a memória. Depois dos 83 anos, mais ou menos, ele foi perdendo a memória. E aí, toda vez que a gente encontrava com ele, enquanto ele se lembrou da gente, ele dizia que ele tinha um probleminha no joelho. Um probleminha. Devia ter uns 50 anos aquele probleminha. Mas ele dizia, não, me apareceu um problema agora aqui no... Ele falava assim pra gente, né? A gente ria com ele, tudo, vai fazer o quê, né? Certo? Porque esse é velhice. Então os jovens aí, acordem. Cuidem dos que são jovens, porque depois que envelhece, o negócio é complicado. Mas a fé em Deus ninguém tira de você. Terceiro, motivação interna versus motivação externa. Olha que legal esse texto de Mateus 6. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Eu vou traduzir isso em miúdo, tá? A pergunta é a seguinte: quando você faz uma boa ação, você faz por você ou pela pessoa? Não responda, calma, pensa. Às vezes você tira um dinheirinho do bolso para dar para um mendigo e você diz, cara, como eu sou legal. Aquele dinheiro não vai dar para um pirulito. Não vai resolver nada da vida da pessoa. Nada. Mas você se sente bem. É isso que Jesus está dizendo, não façam isso. Se a sua motivação é externa, está errado. Se a sua motivação é ser visto pelas pessoas, está errado. Se a sua motivação é aparecer como um super, está errado. A motivação tem que ser interna. É algo maior. Por isso, ele continua. Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Com esse negócio de mídias sociais, você sabe que esse negócio de mídias sociais criou um grupo de... Precisa trocar, Márcio? Agora acabou tudo. Alô, deu? Esse negócio de mídias sociais criou uma categoria de neurotização muito grande. Ou seja, se a pessoa tem muitos views, né? Muita gente está vendo o seu vídeo e muita gente está inscrevendo no seu canal, a pessoa pode ganhar dinheiro com isso.
E aí a pergunta é, que tipo de conteúdo que você vai mostrar, né? O que você vai mostrar, que você vai manter? É aquele negócio que eu falei da droga. Você tem que manter a atenção das pessoas. Por que as pessoas vão me ver? Por que elas vão entrar no meu canal e vão me ver? Eu tenho que dar alguns estímulos, certo? E isso neurotizou, principalmente os jovens. Então é gente que faz coisas na frente da câmera que são abomináveis, são horríveis, são tristes, são angustiantes, etc. Mas surgiu um grupo também, que eu acho que começou a ganhar dinheiro com a internet, e começou a fazer algumas coisas interessantes, que é muito legal, mas é perigoso. O que é legal? Eles ajudam alguém. Você já viu isso? Ou dá dinheiro, ou arruma um emprego, ou leva a pessoa para cortar o cabelo, ou leva a pessoa para jantar, para almoçar. É bonito o ato, mas não tem nada a ver com a motivação bíblica. Por quê? Porque o Senhor disse, faça em segredo. Faça em segredo. Você está fazendo alguma coisa por alguém? Faça em segredo. Você está ajudando a creche, não sei o quê? Faça em segredo. Você está ajudando? Faça em segredo. Que a sua mão direita não saiba o que a esquerda faz, que a esquerda não saiba o que a direita faz. Porque é aí que você mede a motivação. O que é que está me motivando a desenvolver esse projeto? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que fazer. E desde que quando eu comecei a fazer essa pergunta, eu comecei a ficar incomodado comigo mesmo. Porque eu dizia, eu estou ajudando para aparecer ou eu estou ajudando porque as pessoas precisam? E eu não estou falando só de esmola. Um monte de coisa, né? Qual é a minha atenção? Isso pode mudar. Tá bom? Próximo, chamado e propósito. Toda vez que a gente fala em propósito, chamado, etc., toda vez não, mas geralmente a gente lembra de personagens bíblicos que tiveram grandes, vamos dizer, resultado no seu chamado, né? Moisés, né? Davi, Paulo, né? Tudo bem, está tudo certo. Mas eu resolvi compartilhar com você a história de um homem chamado Ananias. Ananias. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E Ananias foi, orou por Saulo. Saulo ficou cego quando ele teve o encontro com Cristo. As escamas caíram dos seus olhos, ele passou a ver e iniciou a sua vida como um cristão. Ananias. Eu gosto de uma outra tradução, que aqui, ao invés de falar havia um discípulo, diz assim, em Damasco havia um certo discípulo. Um homem comum, uma pessoa, um irmão, uma pessoa. E um chamado específico na Bíblia para a vida de Ananias. Vá orar por Saulo. Senhor, esse homem está prendendo o povo. Vá. Esse é o seu chamado. Qual que é a motivação de Ananias para fazer isso? Ficar famoso? Não. Saulo dá um emprego para ele? Não. Qual que foi a motivação dele? Obedecer. Simplesmente obedecer. Você nunca sabe, ouça aqui. Você nunca sabe
o que pode acontecer na vida de uma pessoa que você abençoa. E o quanto essa pessoa pode abençoar tantas outras pessoas. Você não sabe. Você já ouviu falar do pastor Grant? Falecido, etc. Ele ficou anos da vida dele ministrando no mundo inteiro. Do ponto de vista de cobertura geográfica e quantidade de pessoas para quem ele falou de Jesus, ninguém na face da terra superou o Billy Graham, tá bom? Ninguém. E talvez não supere. A não ser agora com a internet que... né? Mas ninguém superou. Você conhece o nome do pastor que foi no sítio onde esse menino morava e lá num barracão, dentro lá do meio do mato, ele foi falar de Jesus? Você conhece o nome desse homem? Não. Não tenho a mínima ideia. Mas se não fosse esse homem pregar para aquele jovem que se tornou o Billy Graham, que a gente conhece, esses dias veio aqui em Curitiba o neto dele. O neto dele veio aqui ministrar. Né? Ele é onde? Americano. É. Então, era um jovem que morava no sítio. Sabe? E foi lá. Eu me lembro que quando eu me converti, logo Deus me chamou para ser pastor. Eu estava na faculdade de engenharia quando Deus me chamou para ser pastor. E aí eu queria trabalhar para o Senhor e entrei no seminário, e aí alguém chegava e você não pode pregar em tal lugar, você não pode pregar em tal lugar. E eu ia para um canto, eu ia para o outro. Eu me lembro uma vez, muito interessante, e eu senti segundo a minha esposa, eu tinha um péssimo gosto. Eu acho que ainda continuo. Um péssimo gosto para me vestir, sabe? Aprendi um pouquinho hoje. Mas, eu assim, como eu comecei a pregar nas igrejas, pobre, lascado, né? Mas eu queria comprar um terno. E aí comprei um terno branco. Quem que compra um terno branco? Pai, quem que compra um terno branco? Não. Deixa eu piorar. Eu tinha um outro terno cenoura. Cenoura. E eu tinha um outro terno verde água. Ou seja, vocês já entenderam, certo? E eu me lembro que eu fui convidado para ir pregar num determinado lugar, mas eu não sabia exatamente como é que era o negócio. Alguém falou, eu te encontro em tal lugar. Eu falei, tá legal. E eu fui com meu terninho branco. E aí fomos e tal, não sei o quê. E aí eu tinha que ir lá, era em Santos, só que aí a gente tinha que pegar um barco. Um barquinho pequeno para ir para uma ilha. E eu de terno branco. Só dava eu iluminando a noite, né? Sabe o que eu quero dizer com isso? Eu não tenho a mínima ideia para quem que eu preguei naquela noite. Não vou me lembrar, não tenho memória para isso. Mas e se naquela noite pessoas se entregaram a Cristo e hoje são grandes empresários, ou são pastores, ou são professores, ou são médicos? A gente não sabe. A gente não sabe. O que eu quero dizer para você é que a motivação, ela não é exterior, ela é interior. É do chamado, do propósito de vida. E terminando, o Espírito Santo nos leva a fazer coisas que às vezes a gente não tem a mínima ideia. Gálatas 5 diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se você começar a estudar sobre motivação, é muito legal. Se você começar a estudar sobre motivação, você vai ver que existem vários fatores que contribuem para a motivação. Interesses, né? As próprias questões culturais e sociais, habilidades, né? Capacidade que você tem para isso. Você junta tudo isso para dar motivação. Mas eu diria para você que se não for o Senhor para nos motivar, não anda. A gente cansa no meio do caminho.
Tem um texto, aqui mesmo em Gálatas, um pouco mais para frente, capítulo 6, diz que a gente deve fazer o bem se a gente não cansar. Interessante, né? Cansa fazer o bem. Mas quando você faz para Deus, não cansa. A ideia é essa. Para quem que você faz? Qual é o objetivo ou qual é o foco das suas atividades? Sejam elas profissionais, familiares, eclesiásticas ou eclesiais, seja o que for, voluntariado que você faz, qual é o seu foco? Valeu, gente? Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor não deixe a gente perder a motivação das coisas mais importantes da nossa vida por conta de decepções, por conta de frustrações, por conta de adversidades, de obstáculos. Dá-nos a graça, Senhor, de olhar para o Senhor e responder para o Senhor sobre aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus. Amém.